assim que o pastor achar na sua Bíblia nova. Muito bem. (18) em diante. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, queremos te agradecer pela tua palavra, que o Senhor preservou, propagou e sustentou até os nossos dias, nos alcançando com tua graça e tua misericórdia, a nos revelar, a nos falar, a nos guiar pelo teu caminho santo. Nesta noite em especial, rogamos, ó Deus, que a tua palavra venha vibrar em nossos corações com poder, no teu Espírito Santo. Rogamos pela compreensão, a capacitação e a direção do teu Espírito, no nome santo de Jesus. Amém. Então, queridos, o que diz este texto da palavra de Deus? Eu não quero aqui, não estou disposto a defender a tese de que Deus existe, né? Porque é desnecessário, não adianta, não há com que se gastar tempo defendendo a tese de que Deus existe, porque é uma obviedade. Ele mesmo se revelou a nós e não há como negar isto, né? Mesmo aqueles que nos assistem pela internet, que porventura queiram discordar, não há o que discutir. Ele sim existe, portanto, se revelou, se fez conhecer, isto é ponto passivo. Mas como é que ele se revela? Acho que esse é o ponto em questão. Como é que ele se apresenta? O que ele requer de nós? Então, o apóstolo Paulo vem fazer estas alegações e demonstrar qual é esta revelação, o que Deus está anunciando, o que ele quer que percebamos, e muitos de nós, bendito seja o Senhor, já percebeu, outros ainda nem tanto. Podemos até considerar que isto seja um processo, uma vez que o profeta Oséias nos manda crescer, né, ou conhecer e continuar conhecendo. É um processo que vai aumentando a cada dia. Mas o apóstolo Paulo, lá no versículo 18, diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra quem? Meus amados irmãos, eu vou resumir aqui o contra quem e dizer contra a humanidade, contra todos. A ira de Deus se revela, se mostra, deixa claro contra toda a humanidade. Como é que ele descreve isto? Ele não apenas fala da existência de um Deus, mas de um Deus que está irado e que é perceptível a todos, porque é ele mesmo que se revela. Toda impiedade se revela contra toda impiedade. Que vem a ser isto? A impiedade são aqueles maldosos. Né, com o prefixo in, quer dizer sem piedade, com maldade, que não tem amor nos seus corações. Então a ira de Deus se revela contra estes,
e contra toda perversão dos homens. Já a palavra perversão indica um desvio do caráter original, desvio do caminho, fora do propósito, fora da lei, da direção proposta inicialmente pelo Criador. E então é contra estes que a ira de Deus se revela. A estes que detêm, olha que interessante esta palavra, detêm o que? A verdade, quer omitindo ou impedindo-a propriamente, a verdade, ou distorcendo-a. Quer dizer o que com isso? Por isso que não cabe a discussão se há ou não. Todos sabem que há um Deus. E todos sabem que Ele está irado. Mas, além da impiedade, da perversão, eles escondem a verdade, omitem. Não deixa que ela transpareça. Fazem o possível para obscurecê-la. Enganando-se a si mesmo e enganando aos outros. É contra estes, ou seja, todos nós, toda a humanidade está posta e enquadrada neste pensamento, negando a Deus. É contra o homem, é contra as suas atitudes, é contra o seu ato de rebelião, ao negacionismo, dizendo não a Deus quando sabem que há. Quando as evidências se amostram, se apresentam, é a revelação de Deus fazendo prevalecer-se em testemunho, eles a obscurecem e a escondem e a negam. Portanto, o tema da nossa mensagem, que vamos trabalhar nessa noite, é a manifestação de Deus ao homem. Como é que Deus se manifesta? De que maneira e por que Deus se manifesta desta maneira? Primeiramente, a palavra de Deus nos diz que Ele se manifesta na consciência. Diz o versículo 19. Porquanto, o que de Deus se pode conhecer, só nisto, já temos aí uma indicação de que esta revelação, ela é apenas parcial e não total. É apenas do que Deus permitiu, do que Deus quis revelar-se. Não dá para conhecer o todo. Então, há algumas coisas que permanecem sem condições da mente humana alcançar e poder explicar, é porque Deus não revelou. Então, não me peçam, como pastor, né? Não me peçam explicação de tudo, porque nem tudo, de fato, está explicado. É do que Ele deixou se revelar. O que se pode conhecer de Deus, o que Ele autoriza, então Ele se revela. Ele se manifesta, se apresenta a nós. Né? Como alguém que, querendo se apresentar numa primeira conversa, diz apenas, por exemplo, eu sou Alberto, sou casado, tenho 3 filhas, mas omito qual é a minha profissão, omito o que eu faço. Me apresentei. Se não me interessa apresentar o todo, eu apresento somente o que eu quiser apresentar, não é assim? Pois bem, guardando as devidas proporções, o Senhor nosso Deus apresentou-se naquilo que lhe era interessante, importante, adequado, o que Ele quis revelar-se, do que se pode conhecer. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos.
a realidade da existência de Deus foi o que ele quis transparecer. Sim, ele existe. Para toda a sua criação, ele deixou isto se manifestar. E concedeu a nós. É dada primeiramente por Deus esta capacitação. E depois nós é que percebemos pela sua graça e pela sua misericórdia. Ele mesmo revelou-se, tanto na consciência como no coração. É este o princípio fundamental. Há um Deus. Há um Deus. Um ser ulterior, não como nós, não igual a nós. Mas Deus, totalmente outro, Criador de todas as coisas, ele se revela assim na nossa consciência. Não há como negar. Embora eu sei, você tenha visto muita gente negando o óbvio, negando a verdade. E por negá-la, tentam também obscurecê-la. Né? Assim, a dedução é óbvia, é clara. Não há como não haver Deus. Não há como não ser assim. É lógico, é racional, porque o Senhor fez assim. Que nós pudéssemos perceber na consciência, na mente, naquilo que é lógico, naquilo que é racional, que há um Deus criador de todas as coisas. Continua o versículo. Portanto, o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Né? Então, observe aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não é manifesto apenas a eles. Entre eles, está dizendo dentro deles. É no interior, na mente, na consciência. Deus se manifesta e se revela e torna todos indesculpáveis por isto. Porque a eles são dados o conhecer de Deus dentro deles. Dentro deles. É Deus que dá essa graça, porque Deus lhes manifestou. Não é? Então, parte dele, e sem ele, nós não conseguiríamos chegar a esse entendimento. Mas aprove ao Senhor dar esta informação, este registro. A teologia chama isso de sensu divinitas, uma palavra do latim que quer dizer todos os homens, toda a humanidade tem o senso de que há sim um Deus, que há um Deus. Mas não somente um Deus, mas um Deus que está irado. Muito bem, isto na consciência. Os homens seguem como que se recusando a ver, a enxergar e a reconhecer, criando até mesmo um lenitivo para a sua mente, para adocicar a mentira que ele conta para si mesmo. Não há Deus, não há Deus, mas sabendo que há, ele coloca pequenos deuses no seu lugar. Divindades, ídolos, manipuláveis, que ele satisfaz a sua consciência. Aqui está o meu Deus, mas um Deus menor, não que seja soberano sobre mim, mas que eu possa controlá-lo. Assim nascem, assim são gerados os ídolos. São pequenos deuses a quem o homem possa manipular. Então, não podendo negar esta realidade, há uma ideia na ciência de que um Deus ou uma criatura ou um ser intergaláctico haveria criado todo esse sistema e teria nos colocado aqui e posto em nós um chip,
pelo qual nós haveríamos de buscá-los, de procurá-los, para tentar nos relacionarmos com estes seres. É como que uma pequena revelação, né, desses seres. Então, lamento informar a este ramo da ciência, eu estou trazendo apenas um deles, né? Lamento informar que eles estão plagiando, porque é exatamente o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não está falando que tem um chip, mas ele está dizendo: Deus já se revelou na consciência de todos, e todos sabem que ele existe, e todos então sabem que ele está irado, mas o negam, e o rejeitam, e se rebelaram contra ele, e fogem dele. Né? Pode ter isso por certo, por pressuposto, quando você for evangelizar, quando você for falar a respeito de Deus. A negação é uma fuga, é um lenitivo, é para apaziguar a mente. Né? Não tem Deus, então eu não teria a quem prestar contas. Eu não tenho para quem voltar um dia. Mas não há paz nessa alma, não há sossego. Ela está vazia e necessita ser preenchida, e ela corre atrás disso pela vida inteira, negando a paz, correndo atrás da paz, negando a Deus, correndo atrás de um Deus, negando o amor, quando necessita exatamente do amor de Deus na sua vida. É assim que funciona. Então, quando alguém diz ser ateu, está mentindo. Ele não é, e sabe que não é, mas ele mente primeiramente para si mesmo, depois aos outros, porque o Deus que o criou revelou-se a ele na sua mente e no seu coração, e ele sabe que sim, é verdade, há um Deus, há um Deus. Segundo lugar, o apóstolo Paulo nos informa que Deus também se revelou através dos seus atributos. Vejam aí que interessante. Deus se revelou através dos seus atributos. Ele não apenas se revelou nesta obviedade de existência, isto é lógico que Deus existe, esse ser maravilhoso, todo-poderoso, mas também ele quis se revelar como um ser pessoal, que tem suas próprias características, seus atributos. Ele tem atributos que, mesmo sendo invisíveis, são notórios. Quando na minha consciência é posto que há um Deus, eu sei que há, porque ele se deixou a revelar, então eu começo a observar todas as coisas. Quando eu vejo um universo tão grande, somente um Deus maior que o universo poderia tê-lo criado. Um Deus, portanto, infinito em tamanho, infinito em poder. Um Deus que é capaz de estar em toda parte. O Deus que é capaz de saber de todas as coisas. Nele, todos os mistérios da humanidade estão contidos. Não há nada demasiadamente difícil para ele, pois ele projetou e criou e fez tudo conforme o conselho da sua vontade. O seu plano é eficaz, quer dizer, acontece da maneira como ele quis, como ele planejou, como ele arquitetou. Né? E assim, estes atributos são evidenciados em apenas olhar para as coisas. Você diz, não pode ser que estas coisas tenham acontecido sozinho, por acaso, por uma explosão. Dizer que tudo surgiu de uma explosão é loucura, ou não? É uma loucura.
é ilógico, é irracional. Joga uma bomba na floresta, voa madeira para todo lado, e elas aparecem aqui cortadinha, parafusada, com forrinho em cima, e você vai dizer que uma explosão foi quem gerou esses bancos? É possível isso? Dizer que todo o universo, na sua perfeição, tudo funcionando como que num relógio, Deus está revelando o seu atributo de grandeza, de poder, de criador, de projetista, seu atributo de o Senhor do universo. É assim como ele se apresenta, o significado do seu nome, Yahvé, o Senhor, o Criador, o Eterno, o sempre existente, aquele que idealizou e criou todas as coisas, se revela em nós desta maneira, porque quando olhamos para nós podemos vê-lo. Ele nos deixou as suas características, os seus atributos, porque nos criou a sua imagem e semelhança. Se revela como um ser pessoal, uma pessoa. Tem atributos de personalidades, tem sentimentos. Ele se alegra, ele se entristece, ele traz paz, ele também tem ira, ele tem amor, mas também odeia. Sabiam que Deus odeia? Parece surpreendente para alguns, porque muitos só anunciam que Deus é amor. Logo ele deixa fazer isso, deixa fazer aquilo, ele me entende, eu posso fazer isso, posso ser assim, posso ser assado, porque Deus é amor, então tudo pode. Deus também odeia. E o que o texto está nos dizendo é que ele tem características, sentimentos de amor e de ódio, de paz e de ira. Tem misericórdia, mas também tem justiça. Ele é justo. Na justa medida, com toda a sabedoria, ele vai julgar a terra. Ele vai dar punição aos que merecem punição. Absolução àqueles que a merecem. Merecem não porque fizeram algo, não porque as suas obras foram dignas, mas porque reconheceram em Cristo Jesus o seu único e suficiente Salvador. Estes atributos de Deus, como persona, como um Deus de relacionamento, são invisíveis, mas são notórios. Quando olhamos a natureza, muitas vezes, manifestando, estar em desacordo, parece que como que protestando, são ações do Deus Todo-Poderoso demonstrando que não está satisfeito. Em dado momento, a Bíblia diz, ele ficou triste com os homens. Em outro momento, ele vai falar mais abertamente, irado. Irou-se a ponto de exterminar uma vez, sobrando apenas uma família. E ele diz então que da próxima vez que chegar àquele ponto, ele vai destruir não mais com água, mas com fogo. A sua ira está posta. Mas notem essas perguntas. Se não, vejamos. Por que eu sinto medo? Por que eu temo o amanhã? Por que eu fujo da morte?
Por que sinto angústia quando eu erro? O que é remorso? O que são essas coisas? Senão Deus se revelando em nós, pelos seus atributos, os atributos pessoais de poder, de glória e de majestade, e também os atributos pessoais de pessoa, de que tem sentimentos como ira, como tristeza, como reprovação, como a vingança que pertence ao Senhor. Então nós, ao percebermos essas coisas, ao sentirmos estas coisas, é porque sabemos que existe alguém que está se revelando através dos seus atributos, me gerando temor, pelo que fujo, pelo que me escondo, pelo que evito, pelo que não quero, não desejo comparecer diante dele. Foi a atitude de Adão, o nosso primeiro pai, lá no paraíso. Logo que pecou, o que aconteceu? Se escondeu, fugiu. E o Senhor requer justamente dele o que requer de nós até hoje. Por que você está escondido? Não está tudo bem? Se você diz não a Deus, se você diz não há o que, nem a quem prestar contas, o que você está fazendo aí? Você acha que está certinho fazer assim, assim, assado? Na hora que aperta, se esconde, foge, corre. Assim, meus amados irmãos, diz o apóstolo Paulo, inspirado nesta carta, a palavra de Deus, que ele então se revela no que é santo. É um dos seus atributos mais maravilhosos. Ele me criou então a sua imagem e semelhança, requerendo de mim que eu também seja santo como ele é santo. E quando eu não procedo assim, ele requer de mim. E aí? Foi assim que eu fiz? E logo nos turbamos. Quando ele que é bom, nos criou a sua imagem e semelhança, está requerendo de nós que sejamos bons. Façamos o bem. Quando não agimos assim, imediatamente a consciência já nos aperta. E aí? Foi assim que eu te fiz? Quando enfrentamos a morte, logo pensamos no atributo que Deus nos deu. Por que que tem que ser assim? Eu não queria separar, eu não queria deixar, eu não queria que fulano me deixasse. Não é assim? Porque o Senhor, diz a palavra de Deus, colocou a eternidade no coração do homem. É um atributo de Deus que ele comunicou a nós, revelando-se em seus atributos, demonstrando que sim, ele existe, e nós estamos aqui, desenvolvendo este conhecimento. Então, há um Deus, sim, um Deus todo-poderoso, santo, justo, amoroso, mas também irado. Então o apóstolo Paulo passa a falar de uma terceira maneira que Deus se manifesta ao homem através da sua criação. Inevitavelmente, já citei, já falei de nós seres humanos criados à sua imagem e semelhança. Mas quando olhamos todo o resto, as demais criações de Deus, está evidenciado um Deus caprichoso. Ele é incrivelmente caprichoso.
tenho medo de dizer uma coisa e vocês não entenderem a expressão figurada, né? Às vezes é irritante você trabalhar com alguém ou ter um amigo ou um colega que seja demasiadamente caprichoso, não é assim? Às vezes você quer dar vamos dar uma macetada aqui, a pessoa fala, não, vamos fazer de novo certinho. Começa a ficar irritante, né, a pessoa? Então, diria eu, guardando as devidas proporções, ele é irritantemente perfeito, caprichoso, detalhista. Procure a girafa, a maneira como ela se alimenta, como ela se senta, como ela se deita, como ela se levanta. Observe o elefante, a força das suas patas. Da girafa, mais força na frente. Do elefante, precisa mais força atrás. Evidentemente, por causa do seu peso. Né? Você começa a ver detalhes das plantas, das flores. Não só da orquídea. Às vezes, no meio do asfalto, você vê nascendo uma florzinha, coisa mais linda. Me faz lembrar uma música antiga, né, dos Vencedores por Cristo. Quem numa flor não vê Deus, não é isso? Nós precisamos, ou nós deveríamos, enxergá-lo em toda a criação. Fazemos muitas vezes vistas grossas. O testemunho do seu Rivaldo uma vez, né? Uma vez ele conta sempre, né? O testemunho de que ele se converteu observando a natureza. Quando o Senhor se revelou a ele, através da natureza. Só pode ter alguém caprichoso cuidando de todas essas coisas. E Paulo então diz ainda que desde o princípio, não é só agora, não. Agora nós temos microscópio, então, não. Desde o princípio, qualquer pessoa que sai da correria cotidiana para observar um pouquinho as coisas, quem sabe um nascer do sol, quem sabe um pôr do sol, quem sabe uma árvore, quem vai estudar, estuda um pouco mais a biologia, estuda um pouco mais a criação, a natureza, começa a ficar perplexo de tanto capricho, de tanta intencionalidade, de tanto que Deus fez para revelar-se através da sua criação. Aí ele deixa as suas impressões digitais. O tempo todo a natureza grita: há um Deus que me criou. Os céus proclamam a sua glória. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Há, sim, um Deus sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Meus amados irmãos, a nossa conclusão é simples, como também a mensagem, a palavra de Deus. Deus se manifestou ao homem. Não está em jogo se há ou não um Deus. É óbvio que sim. A questão é que ele se revelou a nós através do seu poder, dos seus atributos, dos seus sentimentos, do que ele gosta, do que ele não gosta. Deus se revela dizendo que está terrivelmente irado contra a humanidade, contra o mundo, e que devemos nos arrepender dos nossos pecados e crer no evangelho da salvação. É assim que Deus se revela, e de maneira muito especial na Escritura, na sua palavra, detalhando tudo aquilo que já foi evidenciado, tanto na consciência, quanto nos seus atributos, quanto na sua criação. A palavra de Deus então vem nos dizer: arrependei-vos, porque o Deus que se revelou a você como um Deus que está irado, que vai julgar, que você deve prestar contas, está de fato irado, mas ele derramou a sua ira
no nosso único e suficiente Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ali, ele exerceu vingança contra nós. Ali ele derramou a sua ira para nos salvar da ira já manifesta, já evidenciada e já anunciada também para o porvir. Ou seja, a ira que temos visto, a ira que se tem evidenciado, nada é comparada à ira vindoura. Se Deus enviou seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, para receber a punição no nosso lugar, para nos salvar da ira vindoura, o que há de ser essa ira? O que há de ser? O que devemos fazer, queridos? Nós devemos parar de resistir à manifestação de Deus. Devemos nos curvar a Ele, em obediência. Senhor, Tu te revelastes a nós, bendito seja. Senhor, o que o Senhor quer de mim, o que o Senhor quer que nós façamos. Nós cremos que o Senhor Jesus já recebeu a ira santa do Senhor. O que o Senhor requer de mim agora? Que eu viva para o Teu louvor, farei isto. Que eu anuncie a salvação contra aqueles a quem Tu estás irado, farei isto. Rendamo-nos à Sua voz, ao Seu poder, à Sua majestade. Nós estamos falando de Deus, não estamos falando de um patrão, não estamos falando de um pai, nós não estamos falando de pessoas, estamos falando do Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Renda-se ao seu amor, tema a sua justiça, e a paz que excede todo o entendimento encherá o vosso coração. O vazio da alma será satisfeito, será preenchido. Há um Deus que está irado, mas que oferece paz. Rendamo-nos a Ele, sirvamos a Ele, com temor e tremor, com alegria, pela grande salvação que há em Cristo Jesus. Deus abençoe. Teste som, testando som, teste som.